no Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói como homem, não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca, é quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele, que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, que era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos, é o lugar mais especial. Ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele, eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso, porque você tem dificuldade de sentir-se amado, porque o resultado da sua vida não é satisfatório, não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você. Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas, se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo,
Eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois, porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém, saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador, que provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza que eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, eu falei, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu. E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana. Que compreendeu Deus
inerente ao homem, o homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço, não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar, 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga: padre, o que você vai querer comer? Aí eu confio, pede aquilo que você acha melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente, mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio, dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, sabe, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados. Paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim. E a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas.
A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Eu, quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca? Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa, se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente. Volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior. E justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis. E perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje?
Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme, se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento, proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós, isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos. Para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes. E é assim que a gente se realiza. Mas a oração do dia a dia é interessante demais você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida, minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão, vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma, vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar. Mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim. Que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos, e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado. Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa,
alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor. Não. Em todos os momentos, em todos os encontros, Jesus somente pretende beneficiar as pessoas com o crescimento, com a vida nova, com a ressurreição, com a superação de tudo aquilo que no passado não valeu a pena. É sempre uma palavra amorosa, é sempre uma palavra dedicada ao crescimento. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim: você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum. Mas o sacrifício eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não. Você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós
identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça o seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias, eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas, ou respondendo às agressões, não.
Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta. Vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo. Mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você. Que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. No programa que nós gravamos para a semana que vem, eu lhe recomendo assistir, nós falamos sobre a oportunidade que nós temos de identificar o quanto já somos cristãos, o quanto já somos capazes de ser amigos. Amizade, enquanto um sentimento cristão que nos une, eu não estou falando daquela profundidade, falei também do amor profundo de amizade que nos faz eleger uns aos outros, para trazer para perto, para ter intimidade, para fazer férias, para falar diariamente ao telefone. Sim, isso é amizade. Mas eu estou falando daquele sentimento cristão que nos torna amigos da humanidade. Eu estou trabalhando numa loja, o cliente que chega é tratado por mim de maneira amigável, amorosa, respeitosa, porque é a oportunidade que eu tenho de passar na vida dele. E se eu sou cristão, eu preciso passar pela vida dele, dando testemunhos do que o cristianismo já provocou em mim. Paciência, zelo, respeito pela dignidade. O evangelho de hoje é uma continuidade do encontro de Jesus com Nicodemos. No primeiro momento, a gente sabe, Jesus convida Nicodemos a nascer de novo. Nicodemos era um homem estudado. Conhecia bem as leis. Era um homem essencialmente religioso. Mas ele se aproxima de Jesus e demonstra querer entender com Jesus o que ainda lhe faltava na vida para que ele pudesse sentir-se mais satisfeito sendo quem ele é. É assim.
Uma coisa é o que o outro enxerga de nós. Você pode olhar para mim e deve pensar assim, nossa, o Padre Fábio já é uma pessoa tão realizada. Sim, eu me sinto um homem muito realizado. Quando eu olho para mim, eu identifico aquilo que você não identifica. Porque você não tem acesso total. Você não tem acesso ao todo da minha verdade. Nem eu tenho. Mas eu tenho um pouquinho mais que você. Porque sou eu que sou. Sou eu que vivo no meu dia a dia a dinâmica da minha existência. Então, eu também tenho o meu encontro com Jesus da mesma maneira como Nicodemos teve, pedindo a Ele que me ensine um pouco mais para eu ter condições de ficar mais confortável em mim mesmo. Porque a felicidade é isso, né? É a gente viver confortável naquilo que somos. Jesus fala para ele que ele deveria nascer de novo. Aí Nicodemos, muito prático, né? Muito lógico. Como é que eu posso nascer de novo se já sou um homem velho? Jesus faz toda uma ressignificação do verbo nascer. Ah, Nicodemos, não é voltar ao ventre da mãe só. Nascer não é só a experiência de uma única vez. Só fica vivo aquele que nasce todo dia. Aquele que mergulha no ventre de sua verdade. Senão a gente morre antes da hora. A gente vai perdendo a graça, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo as esperanças. Então, a única possibilidade de ser realmente vivo é nascendo todos os dias. E que isso seja uma dinâmica para a vida toda. E nesse trecho do Evangelho, Jesus já está falando de maneira ainda mais elevada desse nascer de novo, que é quando ele toca no assunto da cruz. A cruz é um lugar de nascimento. E a cruz é um lugar onde a glória se esconde. Onde a realização humana se esconde. É o versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de João. Como Moisés levantou, o capítulo, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida. A serpente levantada no deserto, agora, num paralelo com o Filho do Homem erguido no madeiro, levantado na cruz. Paralelo, porque o Evangelho, o encontro de Jesus com Nicodemos, ele é sempre um paralelo entre o antigo e o novo. Nicodemos era um homem marcado pela tradição religiosa, a mesma de Jesus. Eram judeus. Nicodemos era um mestre, um homem que tinha um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Então ele está diante de Jesus como aquele que traz todo o Antigo Testamento, com todos os seus erros e acertos. Jesus representa o novo. E por isso ele convida Nicodemos a entrar no ventre da vida para ser gestado de novo, que é uma experiência de fé, de renovação da mentalidade. Jesus se apresenta a Nicodemos como este ventre. Nicodemos, conheça-me, faça uma experiência de mim. Tudo aquilo que está antigo precisando ser arejado em você, naturalmente acontecerá. É tão fantástico esse encontro, minha gente. E por isso essa comparação. A serpente, que faz parte do contexto do Antigo Testamento, como lugar de defesa,
Sabe que Moisés usa dessa serpente como um símbolo de proteção e de defesa. Agora, a nossa defesa, a nossa proteção está na cruz de Cristo. Eu serei protegido quando sofrer? Parece-me estranho isso. Viver o sofrimento e estar protegido? Quando nós sofremos, sob a luz da fé, o sofrimento é naturalmente redentor para nós. Falava isso hoje com meu irmão. A minha mãe, para mim, será sempre um exemplo de cristã. Ou mulher que é capaz de enfrentar as suas dificuldades com serenidade. Ela é teimosinha. Mas é muito coerente. E eu falava com ele hoje isso. Camila, imagina o que seria a mãe com todas essas limitações que ela está precisando enfrentar neste momento da vida dela. Depois daquele tombo no Teatro Municipal, a minha mãe enfrenta um calvário diário. Eu falava para ele, imagina se não fosse essa religiosidade viva, essa espiritualidade que a faz ser quem ela é. Fabinha, me chama de Fabinho. Fabinho, a mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. Minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual ela vive. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato. Estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário. Usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. Sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios,
não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez, para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica. Assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele, senão a decepção. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva. Que só pode vencer
aquele que soube lutar. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. Quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Não há ressurreição sem o Calvário. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado. E ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão e bater o bico, ficar batendo o bico, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce. Como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir. Novas garras, jovens, fortalecidas. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas. Porque as penas também já estão velhas e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver este processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente, o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar? O quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta. Todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso, mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas, nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê?
ainda não tivemos a coragem de encarar o sofrimento de verdade. Há duas formas de nós encararmos o sofrimento, há duas formas de nós encararmos a dificuldade. Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem. Ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção, esse sofrimento que transforma, é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir, hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia, mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. As bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. Você experimenta isso na sua vida? Quantos jovens hoje, por exemplo, que estão vivendo a grande dificuldade do vestibular, não passa. Não é porque agora o vestibular está se apresentando como um monstro. É porque todo o processo do educacional foi vivido de qualquer jeito pela grande maioria.